Sabe quando você encontra aquela pessoa? Aquela que faz seu coração bater mais rápido, que te dá um frio na barriga e faz sua vida parecer ter mais cor, e que também te faz pensar que talvez você seja especial. Todo mundo tem esse período na vida, onde encontra alguém que aparece completamente do nada e que começa a encantar todo o seu universo. Te faz querer aproveitar cada momento com ela. Desde sair para comer algo e juntos ver uma paisagem bonita, ficar de bobeira conversando, cada momento se torna infinitamente especial, porque é como se aquela pessoa fosse o que estava faltando na sua vida. E quando Arese apareceu na vida do Denji, foi exatamente isso que aconteceu. O Denji era só um garoto que nunca tinha recebido amor de verdade. Durante toda a vida dele, ele foi tratado como uma ferramenta, pelo pai, pelos humanos, pelos demônios, pelo mundo inteiro. Ele cresceu acreditando que o máximo que podia desejar era pão com geleia e alguém para abraçar. Então, quando Arese aparece sorrindo para ele, segurando sua mão, fazendo ele rir, ouvindo ele, olhando como se ele realmente importasse, é óbvio que ele se apaixonaria, porque pela primeira vez o Denji sente que alguém o enxergava como um ser humano. E é justamente por isso que o arco da Arese dói tanto. Porque no fundo, ela era exatamente igual ao Denji. Uma arma, uma pessoa transformada em algo que nunca teve a chance de escolher. O Denji virou o Chainsaw Man, Arese virou a garota bomba. Os dois foram usados, manipulados, transformados em armas por outras pessoas. E é justamente por isso que eles se conectam tão rápido. Porque os dois entendiam, mesmo sem dizer diretamente, o que era viver sem liberdade. E aqui entra uma coisa importante. Arese realmente gostava do Denji. A cena final do filme prova isso, com ela indo até o café. Ela não consegue chegar, mas todos nós conseguimos ver que ela tentou chegar até o Denji. Só que gostar de alguém não significa que aquela pessoa é o amor da sua vida. E é aí que entra a grande diferença. Porque Arese apareceu na vida do Denji como um sonho. Intensa, bonita, misteriosa, apaixonante. Ela era aquele tipo de amor que parece perfeito porque acontece rápido demais. Mas o problema é que o Denji nunca conheceu a Arese de verdade. Ele conheceu os momentos, a sensação, a ideia dela. E isso acontece muito na nossa vida. Às vezes, a gente conhece uma pessoa em um momento que estamos carentes e transformamos ela numa ideia muito além do que ela realmente era. Não porque o nosso sentimento é falso, porque estamos apaixonados pela forma com que aquela pessoa faz com que nós nos sintamos. E o Denji precisava desesperadamente ser amado. Só que existe outro detalhe importante. Arese ainda fazia parte daquele mundo de manipulação. Ela ainda era uma arma, ainda estava presa, ainda vivia sendo usada. E aqui entra a máquina. Porque a máquina representa exatamente o contrário do que o Denji precisava. Ela nunca enxergou o Denji como uma pessoa, só como o Chainsaw Man, uma arma, uma criatura poderosa, um símbolo. E isso fica muito mais doloroso quando a gente lembra que durante toda a história de Chainsaw Man, o Denji passou achando que tinha encontrado alguém que poderia o amar. Mas a verdade é que a máquina nunca mesmo nem olhou para o Denji, apenas para o Chainsaw Man. Ela admirava o mito, a entidade, a figura monstruosa capaz de apagar demônios da existência. Mas o garoto por trás da motosserra, ela nunca quis conhecer. Tem até um detalhe muito interessante nisso tudo. A máquina reconhecia as pessoas pelo cheiro, e mesmo convivendo tanto tempo com o Denji, ela praticamente nunca percebeu ele de verdade. Porque na visão dela, o Denji era irrelevante. Ela enxergava apenas o coração do Chainsaw Man dentro dele. E isso é completamente triste. Porque o maior sonho do Denji sempre foi algo absurdamente simples. Ser amado como um ser humano. Não como uma arma ou como um cachorro, e nem mesmo como um herói. E é cruel perceber que a máquina dava justamente essa falsa ilusão para ele. Carinho, intimidade, proximidade. O Denji achava que finalmente tinha encontrado alguém que estava olhando para ele, mas na verdade ela só estava olhando para o que ele poderia oferecer. E isso conecta muito com a própria Arese também. Porque por mais que a Arese realmente tenha criado sentimentos pelo Denji, ela também entrou na vida dele inicialmente por causa do Chainsaw Man. Ou seja, boa parte das pessoas que entram na vida do Denji são apaixonadas pela motosserra, mas não pelo garoto que segura ela. E é justamente por isso que o verdadeiro amor do Denji nunca foi a Arese. Foi a Asa Mitaka, a garota que mesmo tendo entrado na vida do Denji com o objetivo ruim de literalmente transformar ele em uma arma, ela não fazia isso por ele ser o Chainsaw Man. E o mais interessante é que a Asa é o completo oposto da Arese, porque diferente dela, a Asa não chega como um sonho perfeito.
Ela não é charmosa o tempo inteiro, ela não é misteriosa, ela não parece saída de uma fantasia romântica. Na verdade, ela é estranha, socialmente desajeitada, insegura, chata às vezes, confusa. Ela fala demais quando fica nervosa, finge ser inteligente para esconder insegurança, tem dificuldade de entender os próprios sentimentos. Ou seja, ela parece humana. E é isso que torna a relação deles tão especial. Porque diferente da Arese, o relacionamento do Denji e da Asa é construído aos poucos, de maneira desconfortável, estranha, imperfeita, mas real. O encontro no aquário é provavelmente uma das maiores provas disso, porque a Asa estuda tudo antes daquele encontro. Ela pesquisa, memoriza informações, tenta parecer interessante, e aquilo é absurdamente humano. Embora ela tenha entrado na vida do Denji com um objetivo ruim, ela não faz aquilo porque queria manipular ele. Ela faz isso porque tem medo dele achar sem graça, dele não gostar dela. E a gente entende isso perfeitamente. Porque quando a gente gosta de alguém, a gente tenta desesperadamente não estragar tudo, mesmo sem perceber. E eu gosto muito dessa dinâmica dos dois justamente porque eles se completam de um jeito muito natural. O Denji é muito sincero, parecendo até alguém superficial. A Asa esconde tudo o que sente para parecer ser alguém mais interessante. O Denji quer ser amado, a Asa quer ser reconhecida. Os dois são extremamente solitários, eles perderam praticamente tudo. E os dois também carregam culpas absurdas dentro de si. Até mesmo o detalhe dos dois terem matado os próprios pais cria um paralelo entre eles. É como se eles fossem pessoas quebradas tentando aprender pela primeira vez como se conectar com alguém. E diferente da Arese, a Asa conhece o Denji nos momentos comuns. Nos momentos estranhos, vergonhosos, silenciosos, ela conhece o garoto, não o Chainsaw Man. E é exatamente por isso que essa relação funciona tão bem. Porque pela primeira vez, o Denji começa a construir algo que não gira só em torno do desejo imediato. É carinho, companhia e conexão. Tem uma cena específica que eu gosto muito, que é quando o Denji diz pra Asa que criaria um mundo onde ela pudesse viver. E isso reflete muito sobre o Denji. Ele sempre foi alguém movido pelos próprios desejos, mas dessa vez, com ela ao seu lado, ele para até mesmo de se importar tanto em ser o Chainsaw Man. Aquilo que fazia tão mal para ele, mas que ele não percebia. E o final é a prova definitiva disso tudo. Depois de tudo ser resetado, o Denji literalmente abandona a motosserra. Abandona o Chainsaw Man. Isso para salvar ela. E esse é um símbolo extremamente bem feito. Porque durante toda a obra, o Chainsaw Man era tudo que fazia o Denji ser especial. Era a identidade dele. O motivo das pessoas olharem para ele. O motivo dele existir. Mas naquele momento, sem aquele peso, ele escolhe alguém. Não tem mais o herói, nem aquele caos. E mesmo o final não mostrando o Denji e a Asa juntos, ele mostra que a Asa seria a garota que o Denji iria escolher. Mesmo ela não sendo imperfeita e tendo todos aqueles problemas, a Asa era quem melhor completava o Denji. Tanto que ele desiste do seu maior sonho, daquilo que fazia ele ser alguém especial. Ele desiste de ser o Chainsaw Man exatamente para salvar aquela garota. E é aí que eu realmente acho que Chainsaw Man acerta em como descrever o amor. Porque o amor de verdade raramente parece aquele impacto instantâneo que muda a sua vida do dia para a noite. Ele é construído devagar, com conversas desconfortáveis, com pessoas imperfeitas. Ele vem aos poucos, se construindo e se tornando uma parte da sua vida. Arese parecia o amor perfeito porque ela surge como uma fantasia. A Asa parece o amor de verdade porque ela é real. E eu penso que essa é a reflexão mais importante desse vídeo. Às vezes, aquela pessoa que parecia perfeita para você não era o amor da sua vida. Era só alguém que apareceu no momento em que você precisava desesperadamente sentir alguma coisa. E isso não torna aquele sentimento menos importante. Mas o amor de verdade é outra coisa. É algo diferente, que escolhe suas partes estranhas, seus defeitos, tudo o que você faz de incomum e mesmo assim escolhe ficar. E talvez a pessoa certa para você não seja aquela que chegou como um furacão. Talvez seja aquela que chegou devagar, mas que de pouco em pouco foi escolhendo ficar, mesmo sem você perceber.